Quem está chegando é Jorge Serrão, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo sensor, quantas vozes você já calou? Você consegue responder, mané? Então responde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. A anistia é imprescindível para o país e não pode ser só sobre 8 de janeiro. Precisa ir muito além do 8 de janeiro. Infelizmente, o Brasil mais uma vez caminha para tomar uma decisão que é super importante sem um debate claro e aberto do Congresso Nacional com a própria sociedade brasileira, sem entender o que é preciso ser feito para que o sistema de poder no Brasil volte a ter um reequilíbrio institucional. Hoje, o Brasil vive a mais grave crise institucional de nossa história. É absolutamente inaceitável o que está acontecendo. E tudo ocorre por quê? Por causa da falta de visão estratégica dos políticos do Brasil, principalmente da falta de grandeza do Senado brasileiro, da falta de percepção de um presidente da República que não tem a menor visão. Ele quer ser só o vingador, o cara vingativo, o cara que está cuidando do lado dele, da sua perpetuação de turma no poder. E não da verdadeira democracia no Brasil. Aliás, democracia, vamos falar sério, nunca foi prioridade do PT. O partido que está no poder sempre quis isso, ter o poder e se locupletar do poder, botar a companheirada na máquina estatal, controlar a máquina estatal e contar para os otários que eles estão trabalhando em nome de uma revolução socialista, que nunca vai chegar, porque ela nunca chegou em lugar nenhum de verdade. Ela é utópica, ela é uma mentira, ela é uma narrativa canalha. E em torno disso, esses caras vivem de narrativa. O que é narrativa? Narrativa é a construção ficcional da falsa realidade, ou da irrealidade, ou da pseudo-realidade. É isso. Narrativa é isso. Narrativa cansou. Então está na hora da gente debater a coisa certa. E a anistia é um tema que tinha que ser debatido seriamente. Qual é o alcance da anistia? A anistia que está sendo proposta é só para salvar uma candidatura do Jair Messias Bolsonaro, claramente injustiçado? Não, claro que não. Ela também não pode ser estendida apenas para a questão do 8 de janeiro. O problema de perseguição política no Brasil recente vem pelo menos desde 2019, quando começou aquilo que Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, definiu como inquérito do fim do mundo. É dali em diante. As pessoas que foram punidas dali em diante, todas elas precisam ser anistiadas de maneira ampla, geral e restrita. Anistia que valeria para tudo. Anistia que valeria para a devolução de redes sociais de pessoas que foram caladas por uma censura que aconteceu no Brasil, mas que ela é absolutamente inconstitucional. Então a gente não pode aceitar isso jamais como normalidade. Mas o que o Congresso está fazendo? Não está fazendo, não está discutindo. Aí vem a proposta, uma proposta esdrúxula do Paulinho da Força de querer diminuir a pena. Ô, filhinho, tenho pena de você, Paulinho. A questão não é diminuir pena. A pena que está errada. A gente tem que ter a anistia exatamente para perdoar um crime que é questionável do ponto de vista técnico. Não houve golpe de Estado. Mas aí o sistema joga com a narrativa. Mas o sistema não está punindo o golpe de Estado que não houve, está punindo a tentativa, conforme está previsto na lei, nos artigos 359 L e M do Código Penal, ali inseridos por outra estupidez que o Congresso cometeu, que foi a lei do Estado Democrático de Direito, que o Congresso, acuado pelo Supremo Tribunal Federal, criou um regramento oportunista para punir quem ousasse fazer qualquer protesto no Brasil. E não para resolver a questão de risco à democracia. Tudo isso tem que ficar muito claro. Então, quando você aprova uma regra que pode ser legal, mas carece de legitimidade, essa regra se volta contra você. Isso tem sempre acontecido no Brasil. Um parlamento que aprova coisas sem debate,
aprova coisas erradas. E a anistia não pode ser mais uma coisa errada a ser aprovada. Tem que ser a anistia certa, ampla, geral e restrita, valendo pelo menos desde 2019. Agora, é preciso debater por que isso é importante. Esse é o ponto fundamental. Abra-se para o debate. E na hora de votar, vote-se de maneira consciente, que tenha o quebra-pau parlamentar com a esquerda, que vai ser contra, que grita toda hora contra. Deixa eles explicarem. Justifica aí, canhotinha, por que vocês não querem a anistia se vocês foram beneficiados pela anistia de 1979? Vocês só existem hoje por causa da anistia de 1979. Por que vocês querem continuar com um projeto de vingança, revanchismo eterno contra os militares? Por quê? Responde essa. Aliás, 27 de novembro é dia de lembrar de uma data que aconteceu em 1935, um dos atos mais canalhas da história do Brasil. O dia em que militares envolvidos pela ideologia de esquerda traíram, mataram os próprios militares de maneira covarde dentro de quartéis. Hoje é dia de lembrar da intentona comunista. Da mesma forma como a gente nunca pode esquecer o dia em que o exército traiu o povo brasileiro, que foi o dia 9 de janeiro de 2023, quando a Força Armada entregou para a repressão aquelas pessoas que estavam lá na porta de quartéis, de maneira correta ou equivocada, você que decide, reivindicando uma intervenção militar para resolver a questão política. A questão não é se isso é certo ou errado. Não cabe essa discussão. O que cabe é avaliar qual foi o papel que não foi correto das Forças Armadas entregando essas pessoas para serem punidas. E a maioria delas, 2.000 pessoas, a maioria delas processadas, com suas vidas completamente arrasadas. Foi a intentona do exército contra o povo. Então, vamos lembrar hoje também da intentona comunista contra o exército, mas jamais podemos esquecer a intentona do exército contra o povo. Então, anistia. Anistia é fundamental para resolver muita coisa. Não vai trazer vidas de volta, não vai trazer a felicidade de famílias destroçadas, mas ela vai apontar um caminho para esse Brasil voltar à normalidade. Política, ganha aquele que mostrou-se melhor para receber o voto do povo. E não pode ser mais um ringue para o ódio, para a vingança, para a destruição. Política é para construir, é a arte de fazer as coisas. Ok? Então vamos lá, vamos debater. Sem debate não dá para seguir em frente. Para Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão.